O vídeo a seguir foi publicado originalmente pelo canal Forgotten Baltics em setembro de 2022. No vídeo, o criador do conteúdo e um amigo exploram uma mansão abandonada no centro de Riga, na Letônia. Logo no início ficou claro que a estrutura estava bastante comprometida. Grandes partes da construção estavam apodrecendo, os tetos desabavam e alguns pisos pareciam prestes a ceder com um passo em falso. Enquanto avançavam pelos cômodos, encontraram diversos objetos pessoais como roupas, botas, alimentos e antigos pertences da era soviética, dando a impressão de que os moradores deixaram tudo para trás às pressas e nunca mais voltaram. Quanto mais exploravam, mais encontravam itens que reforçavam esse cenário inquietante, enquanto comentavam como era estranho tanto abandono. Depois seguiram para os andares superiores tentando chegar ao telhado, até encontrarem a porta de um sótão bloqueada. Porém, assim que conseguiram abri-la, deram de cara com uma surpresa totalmente inesperada. So now we are going to the roof probably. Oh, the door is closed, but we can open it. Well, not closed anymore. Yes. Let's check it out. Cobwebs. Be careful, there can be some birds. Oh shit! Yep, you were correct. There are quite many birds. Oh shit! The birds are attacking us. Oh shit! Oh shit, let's go. Oh shit, it is attacking. Oh shit. Eles foram completamente surpreendidos quando, ao abrir a porta, um pombo saiu voando na direção deles, fazendo os dois levarem um enorme susto. O pássaro parecia bastante agitado e começou a voar ao redor deles por alguns instantes, obrigando a dupla a recuar da escadaria. Depois voltaram ao andar de baixo e encontraram um cômodo que ainda não haviam explorado. Porém, enquanto caminhavam por aquela parte do prédio, acabaram se deparando com algo realmente assustador. So we managed to get in the other part of this building, and here are some abandoned flats. Yeah, just a few, but we can also explore them. Be careful, it doesn't look safe at all. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! I have blood. I probably have a concussion, so we need to get out of here. So we need to get away really because it is crazy, really crazy. So thank you for viewing and goodbye. A queda foi extremamente violenta. Ele pisou em uma parte completamente apodrecida do piso, que cedeu na mesma hora, fazendo com que ele despencasse para o andar de baixo. O impacto foi tão forte que podia ser ouvido claramente na gravação. Ao perceber o que havia acontecido, o criador do vídeo entrou em desespero. Segundo eles, o rapaz sofreu um corte, bateu a cabeça e acreditava ter tido uma concussão, mostrando que não era um simples acidente. Diante da situação, a exploração foi encerrada imediatamente e os dois deixaram o prédio. No fim do vídeo, o criador informou que, apesar do susto, o amigo sofreu apenas um ferimento na cabeça e se recuperou sem fraturas ou lesões permanentes. Mesmo assim, o acidente serviu de alerta sobre os perigos da exploração urbana, mostrando como um único passo em falso pode transformar uma aventura em um verdadeiro pesadelo. Antes de encerrar, ele também aconselhou os espectadores a terem muito cuidado ao explorar construções abandonadas. As imagens a seguir foram publicadas em abril de 2023 pelo explorador urbano Kay Exploration. No vídeo, Kay e seu namorado Jesus visitam um antigo palácio em Portugal. A construção, erguida no início dos anos 1900 por um homem que fez fortuna em vários países, acabou sendo abandonada com o passar do tempo, restando apenas paredes deterioradas e cômodos vazios que lembravam seu antigo esplendor. No começo, a exploração parecia tranquila. O casal percorreu o luxuoso térreo, comentou
sobre a história do lugar e depois visitou os antigos aposentos dos empregados, impressionado com a quantidade de objetos ainda preservados. Em seguida, decidiram se separar para explorar áreas diferentes. Enquanto Jesus subiu para o andar superior, Kay entrou em um antigo escritório repleto de bonecas bastante perturbadoras. À medida que explorava o cômodo, o clima ficou cada vez mais tenso e ela teve a sensação de que havia algo muito estranho naquele lugar. Porém, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, começou a ouvir alguns barulhos. Foi nesse momento que a situação tomou um rumo extremamente perigoso. I can't believe it. There are more rooms here. What is that sound? Has anything sounded? I have noises now. There are like too many dolls here. Whoa. I just lost my mind because it sounded both here and in front on the right. So well, we'll see what I find. Look. Oh, hi. Taking pictures. Oh, sorry. Oh, no, excuse me. Excuse me. Excuse me. My boyfriend. Jesus! A man has come. This is not abandoned? But you live here? Oh, excuse me. I just take photos, not stealing, just taking pictures. Enquanto Kay era mantida sob a mira de uma arma, Jesus continuava no andar de cima, sem imaginar o perigo que ela estava enfrentando. Ao ouvir a confusão, ele desceu as escadas rapidamente, sem saber que Kay estava sendo ameaçada. O homem permaneceu com a arma apontada para ela, acusando os dois de serem ladrões. Segundo ele, vinha vigiando a propriedade por causa dos constantes furtos e afirmou que outros invasores já haviam sido presos. Mesmo diante da situação, Kay manteve a calma, sabendo que qualquer reação impulsiva poderia piorar tudo. Ela deixou as mãos à mostra e se ofereceu para abrir a mochila, provando que não havia retirado nenhum objeto do palácio e tentando convencê-lo de que não eram criminosos. Oh, excuse me. I just take photos, not stealing, just taking pictures. Where is it, honey? Here. I have a camera. Oh, sorry. They already robbed here. People have? Two. I have a camera for photos. If you want, I can show my backpack. We don't have anything. Do you wanna see? They already come here to steal. They have robbed here? Both went to jail. Oh, because they took things? At this moment, it was not clear to me what the man was planning to do with us, but at least we showed that we had no bad intentions, and it seems that he realized it. Because he began to show us how they had burst open the door to try to force their way in. Downstairs, the door was open. We spent a long time talking about the vandalism that the place had suffered and about the amount of objects that had been robbed. Eu ontem estive aqui, Sim. já estava aqui. Estive aqui na segunda-feira, isto não estava assim. Estava ali, tudo direitinho. And do you live here? No, I don't. I take care of it. You take care of it. Yes. It's your family. Okay. Do you know if there are cousins? Wow. That's awesome. Com o passar dos minutos, a tensão começou a diminuir. O homem abaixou a arma e passou a conversar com o casal de forma respeitosa, deixando de tratá-los como ladrões. Durante a conversa, mostrou portas arrombadas, sinais de invasão e explicou que muitos objetos do palácio haviam sido roubados ao longo dos anos, justificando sua desconfiança inicial. O casal ouviu sua versão da história e o confronto acabou dando lugar a uma conversa compreensiva. Ele também revelou que era um parente da família, responsável por cuidar do palácio, embora não fosse o herdeiro. Depois de conquistar
conquistar a confiança dos dois, permitiu que continuassem fotografando e gravando, desde que fechassem o portão do jardim ao sair e o avisassem quando fossem embora. Apesar do desfecho pacífico, a experiência serviu como um forte lembrete de que explorar lugares aparentemente abandonados pode se tornar uma situação realmente perigosa, principalmente quando ainda existe alguém disposto a proteger o que restou do local. Este vídeo vem do canal Relax Wisconsin, que explora um enorme galpão abandonado em pleno inverno. O prédio estava em péssimo estado, com entulho, janelas quebradas e pichações por toda parte. Ao avançar pelos andares inferiores alagados, os riscos estruturais ficaram evidentes. Em certo momento, ele precisou atravessar vigas de madeira completamente podres, enquanto um enorme vão escuro se abria logo abaixo. Um passo em falso poderia transformar a exploração em uma operação de resgate. Porém, a estrutura deteriorada não seria o maior perigo daquele dia. Ao chegar aos andares superiores, avistou uma pessoa caminhando pela rua do lado de fora. O que parecia uma cena comum logo se transformaria em um verdadeiro pesadelo. Holy fuck. Holy fuck. Holy fucking shit, dude. Sem mais informações fornecidas pelo criador do vídeo, é difícil dizer com certeza o que eram aqueles sons. Eles lembram disparos de arma de fogo ou explosões de fogos de artifício acontecendo bem do lado de fora. De qualquer forma, ficar preso em um prédio prestes a desabar enquanto esses estrondos ecoavam por perto certamente não era uma situação nada tranquila. O episódio serve como um alerta para quem pratica exploração urbana. Embora o risco de desabamento seja constante, muitas vezes o maior perigo vem de situações imprevisíveis envolvendo outras pessoas. Qual sua opinião sobre esses sons? Era disparos de arma ou fogos de artifício? As imagens a seguir foram publicadas no canal Mobile Instinct em 24 de março de 2025. No vídeo, o criador e seu amigo Jay exploram o hospital abandonado Mercell Center em Trenton, Nova Jersey. Logo no início, começaram a ouvir sons estranhos ecoando pelos corredores, mas não sabiam se era apenas o vento ou a presença de sucateiros ou invasores no prédio. Mesmo assim, decidiram seguir por diferentes andares e alas do hospital, tentando evitar qualquer pessoa que pudesse estar no local. Conforme a exploração avançava, a situação ficava cada vez mais estranha. Em uma das áreas, encontraram pegadas que pareciam recentes, levantando a suspeita de que alguém ainda frequentava o prédio. Pouco depois, na ala infantil, descobriram um colchão, um forte indício de que alguém poderia estar vivendo ali. Porém, antes que pudessem decidir o que fazer, começaram a ouvir vozes ecoando por todo o hospital. Coming up inside here, we definitely heard people either that are scrappers or people that are just in here. Living, possibly. Yeah, so we're going to try to steer clear of them. I hear people talking. I think Jay's on the other side of the cafeteria, and I can hear people talking down there. Could very well be people living in here. What do you think? I don't know. Scrapper, homeless. Not sure. There might be more because I heard people actually talking before. Yeah. All right. But we have to get back through there. Yeah. That's the problem. Yeah. Maybe we can find different stairs. We're kind of in this area. We came through here before.
So I don't want to, Alright, let's go try. Let's go back this way. Depois de ouvirem tantos barulhos e agora avistarem uma pessoa, os exploradores ficaram em estado de alerta. Eles não faziam ideia de quem era aquele homem e, principalmente, se ele representava algum perigo. Mesmo assim, decidiram seguir com cautela, tentando permanecer escondidos enquanto entendiam o que estava acontecendo, até optarem por deixar aquele andar. Em seguida, desceram para os níveis inferiores, onde encontraram fortes indícios de que as pessoas no local eram sucateiros. A grande destruição e as paredes quebradas reforçavam essa suspeita, indicando que o prédio estava sendo desmontado. A tensão já era grande, mas tudo piorou quando eles voltaram a ouvir barulhos e tiveram a impressão de que aquelas pessoas estavam seguindo seus movimentos. So we're a floor below where they are. We're just gonna make it to the other side of the hospital, but we can still hear them above us. What the heck was that? I hope that it came across on your video. Whoa. So it's above us. They're above us. Oh my God. That is the wind that's here. That one, yeah. You think it's the wind? That is so crazy and creepy at the same time. Enquanto os fortes estrondos continuavam ecoando pelo hospital, eles ficavam cada vez mais altos e frequentes, deixando claro que alguém estava se movimentando no andar acima. Mesmo assim, os exploradores seguiram em frente, e a confusão só aumentava, dando a impressão de que havia mais de um grupo dentro do prédio, possivelmente sucateiros. Pouco depois encontraram algo ainda mais perturbador: uma cama coberta por uma substância que parecia ser sangue, uma cena que os fez parar imediatamente. Porém, antes que conseguissem entender o que estavam vendo, os barulhos recomeçaram, desta vez muito mais altos e próximos. I'll get your reaction. Is that blood? Oh my God. Do you think this is real? I hope not. Look at this. This is creepy. Probably isn't, but... Jesus. This is the freakiest thing. Like, it's windy, but knowing that there's people in here and they're With us, probably... yeah. We don't know if they're homeless or if they're scrappers, because we keep hearing bangs, but we don't know if it's the wind or if it's them ripping stuff out and Right. throwing it. And they're Like all that. over. Like that. That was behind us. The other one was up there. So me and Chris just saw somebody up here. I wasn't filming at the time, but I'm not sure if it's scrappers, homeless people, what, but we're hearing crazy noises. If I heard that and I was in here alone, I probably would have ran the other direction. A essa altura, os exploradores já haviam ouvido barulhos em vários andares do hospital. Como não conseguiam saber se eram pessoas ou apenas o vento, a incerteza deixava tudo ainda mais tenso. Para evitar qualquer risco, decidiram encerrar a exploração e deixar o prédio. Revendo as imagens, perceberam que todas as pistas apontavam para a mesma conclusão. Provavelmente havia sucateiros desmontando o hospital por dentro. Tudo indicava que eles retiravam metais, quebravam paredes e procuravam qualquer material de valor, explicando
significando tanto a destruição encontrada quanto os constantes barulhos durante a exploração. No fim, a visita deixou de ser apenas uma exploração de um hospital abandonado e se transformou em uma experiência tensa em um lugar que ainda estava ocupado e sendo destruído aos poucos. Antes de irmos para o próximo vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like para receber novos conteúdos assustadores toda semana. Você também pode se tornar membro e fazer parte da família Zona do Medo. E agora, vamos para o próximo vídeo. O explorador urbano Adam, do canal Adam Mark Explores, voltou à mansão abandonada Cornest Hall, no norte do país de Gales, acompanhado de seu amigo Sean. Antigo local de casamentos, o imóvel está abandonado desde 2012 e é cercado pela lenda de uma noiva cujo espírito ainda assombra o prédio. Após já ter presenciado acontecimentos estranhos no local, Adam decidiu retornar levando equipamentos de investigação paranormal. Sem energia elétrica e com um silêncio absoluto por toda a mansão, o ambiente parecia inquietante desde o primeiro instante. Explorers, we are back on another haunted adventure, and today we've come back to Cornest Hall in North Wales. This place last time we were here was absolutely insane, so hoping for another good night. So I've got a bit of the history that I want to read out. So the history and hauntings of Cornest Hall, Flint. Cornest Hall was once a grand mansion, now left to decay under the weight of its own tragic history. Built in the 18th century, the hall was the birthplace of Rear Admiral Thomas Totty, a distinguished naval officer who served under Lord Nelson during the Napoleonic Wars. Over time, the estate changed hands, later became a wedding venue before permanently being abandoned in 2012. Cornest Hall has gained a reputation as one of Wales' most haunted mansions, with reports of strange noises, ghostly figures and an overwhelming sense of unease. One of the most chilling legends tells a story of a bride-to-be whose father forbade her marriage, throwing away her wedding ring in a fit of rage. Devastated, she is said to have taken her own life on these stairs. Whew. Now her spirit wanders the ruins, eternally searching for the lost ring. Many visitors claim to hear her soft weeping in the dead of night, while others have spotted a pale woman in a tattered wedding dress disappearing into the darkness when approached. That sounds pretty insane. Poltergeist activity? No idea what that noise was. So something intelligent being here, and maybe something residual with it walking through the hallways. No início da investigação com os medidores K2, Adam e Sean não obtiveram nenhuma resposta. Porém, ao chegarem à escadaria principal, um dos aparelhos começou a acender repetidamente e parecia reagir às perguntas feitas por eles. Quando desceram ao porão, a atividade parou completamente, voltando apenas na escadaria. Mais tarde, enquanto Adam sentia uma estranha presença atrás dele perto de uma porta quebrada, Sean permanecia ao lado. Ao revisarem a gravação depois, perceberam que o cabelo de Sean se levantou por alguns instantes, mesmo sem qualquer contato ou corrente de ar, um detalhe que nenhum dos dois havia notado durante a exploração. And look where we are. The place where she's supposed to have bloody died. Oh my gosh. When you said about dying, it went to orange. Hello? Is somebody trying to communicate with us? Yes. That's good. Oh my gosh. You feeling any type of way? What? Yes. Just like really cold. Like goosebump cold. Is that you making it cold? Thank you for doing that. We're gonna head upstairs. Can you make that go to red before we go? Oh, it's trying, look. Go on, really grab hold. How mad's that? That's crazy. Basement, should we check it out? Suppose we might as well over here. Is it going worse? Yeah. It's gone all the way to red then. Do you want us to come down to the basement? The big basement. What's it doing? Is it chill? Look at this one with the bars on the windows. Is there anyone down here?
So anyone would like to speak with us? Nah, that's weird. Because it was literally just on the stairs. That's where she's supposed to have died. And we've come down. And it's nothing. And it's nothing. Sounds like a door. Sounds like a door. It does sound like a door. Sounds like a door. Let's see. See if we can find it. No way. Os dois seguiram para os andares superiores, onde haviam sido registrados os fenômenos mais intensos. Enquanto subiam a escada, Sean sentiu algo tocar seu cabelo de repente. Pouco depois, o medidor K2 voltou a atingir o nível vermelho. Adam então percebeu um padrão estranho. Sempre que olhavam para o aparelho, ele parava de responder, mas bastava desviarem o olhar para que voltasse a se ativar. Eles repetiram o teste várias vezes e obtiveram o mesmo resultado, levando Adam a acreditar que alguma presença sobrenatural poderia estar reagindo às perguntas. I feel like someone touched my hair. Someone touched your hair? Oh, it's the wind. It's okay, it's the wind. Right, we're not going to be able to do anything up here. Sean! No way! As soon as you looked at it, it stopped dead. And it was all the way to red. It was literally couldn't have gone higher. As soon as you turned to look at it, it stopped. Right, look at me. Don't look away from me. I suppose I'm looking at it as well, aren't I? Right, let's trick it. We're not looking. Look! What the? As soon as we both looked away. It's not stopped this time now. That's wild. As soon as we both looked away. That is insane. Thank you. That's got to be signs of something intelligent, hasn't it? It's something. It's holding it now. Can you let go? Move away. Please. There you go. Thank you very much for doing that. Durante uma sessão de gravação eletrônica de vozes, EVP, na escadaria, Adam captou uma fraca voz feminina que parecia responder a uma de suas perguntas. Ao mesmo tempo, Sean afirmou ter ouvido a voz de uma mulher em tempo real. Mais tarde, durante uma sessão com a Spirit Box, surgiram a palavra suicídio e o nome Helen, enquanto o medidor K2 reagia simultaneamente. Coincidência ou não, a ligação entre essas respostas e a antiga lenda da mansão era difícil de ignorar. Do you hear something over there? I thought I heard a voice. A voice? Yeah. Saying what? I couldn't hear. It sounded like a woman's voice, but I didn't hear what it said. I did not hear that whatsoever. Didn't you? Right, that is possibly the best EVP I've ever caught. We're going to head up here now, back to the room we're using for bass, and play that again and see if we can hear it. Did you like it here? Something new. Sounds like something like a question. Did you like it here? Did you like it here? That's crazy. That's so crazy. That's actually f***ing crazy. And it's a woman's voice which is said to have caught here. Suicide. Suicide? That's how she killed herself. But that went all the way to red. At the same Suicide's time. the first thing that comes through. Very strange. You My can... name is Helen. 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 Hey, Helen. Hi. Did that just go off then? Yeah. Good. Is that you, Helen? Do you mind us being here?
Mais tarde, durante a investigação, Adam se afastou de Sean e começou a provocar qualquer presença que pudesse estar no prédio. Ele desafiou a suposta entidade a se manifestar, chamando-a de fraca. Durante alguns minutos, nada aconteceu. Então, um forte estrondo ecoou pela mansão, parecendo uma porta sendo fechada ou empurrada com violência. Adam afirmou que a única porta do andar superior havia sido fechada por eles, indicando que o barulho veio de outro lugar. Logo depois, ele disse ter ouvido um rosnado baixo, enquanto Sean confirmou ter escutado apenas o estrondo. A atitude de Adam mudou na mesma hora, e ele admitiu que havia cometido um erro ao provocar a possível presença. Diante da intensidade dos sons, os dois decidiram encerrar a investigação. Maybe you'd want to scare one of us. Maybe you can't, maybe you're too weak. Can't set a device off to even let us know you're here. Is there anything you can do? Anything you can show us? So we hear that you can slam doors, that you can touch, attack, push people. Where's all that? Wow. I've annoyed it. You've provoked it. I thought I'd try something new. Who am I talking to? You just got a weird smell. Smoke. No. What the fuck was that? It was a door. We shut that door upstairs. So it's not that. We shut that door. It wasn't from upstairs, was it? No. It's literally pitch black. I've only got the night vision. That was a door moving, wasn't it? That was so scary. I think we've got enough. Yeah. That's fucking nuts. That was scary. That literally was a bang and then what sounded like a growl. I think I took the wrong approach. No fim, Adam e Sean deixaram o local com mais perguntas do que respostas. A maior parte dos acontecimentos estranhos ocorreu perto da escadaria, onde uma voz feminina foi registrada, e a Spirit Box apresentou respostas que pareciam se relacionar com a lenda do local. Além disso, imagens posteriores mostraram o cabelo de Sean se levantando sem nenhuma explicação aparente, enquanto ela também relatou ter sentido um toque inexplicável naquele mesmo ponto. A investigação terminou de forma repentina após um forte estrondo seguido de um rosnado. Mesmo sem uma explicação clara para os acontecimentos, a experiência foi assustadora o suficiente para convencer os dois exploradores a deixarem a mansão. O vídeo a seguir vem do canal Lost Places and Legends, um pequeno canal comandado por uma dupla especializada em explorar locais esquecidos e histórias assustadoras do sudeste dos Estados Unidos. Nesta investigação, eles visitam um antigo celeiro transformado em uma casa para aluguel. Segundo o proprietário, uma família com 4 crianças morou no local, mas depois de apenas 6 semanas, decidiu ir embora de forma repentina. Eles colocaram o que conseguiram em um caminhão, deixaram o restante para trás e disseram que não queriam mais ter qualquer ligação com aquele lugar, nem mesmo recuperar o dinheiro do aluguel. Desde então, a propriedade permanece abandonada há quase uma década e está completamente tomada pelo abandono. O local guarda objetos deixados pelos antigos moradores, como livros infantis, eletrônicos antigos e enormes camadas de teias de aranha. Para quem tem medo de aranhas, o cenário seria um verdadeiro pesadelo. Durante a exploração, eles também encontram um antigo robô de brinquedo aparentemente inofensivo, mas que merece bastante atenção. There's something else back there. Not 100% sure what that is back there. Another room maybe? I don't know. I'm just not digging the vibe in here, man. It's got a heavy feel, that's for sure. I don't... Whoa! Yay, 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 yay. Shit. Hey, let's go back this way. That was not cool at all. I mean, are you trying to tell us to get out? I'm coming back out here.
Sinceramente, se uma porta pesada tentasse acertar meu rosto daquele jeito, eu provavelmente entenderia como um sinal para encerrar a exploração. E o que torna tudo ainda mais estranho é que quando eles voltam para verificar a porta, percebem que ela estava caída para trás, encostada na parede. Para que ela tivesse caído para frente, seria necessário algum tipo de força física empurrando ou puxando a porta além do seu ponto de equilíbrio. Pick it up. There we go. That was leaned up right here, wasn't it? Yep, right in front of Oh, dude, that's at an angle. Now, tell me how that fell forward. No. I don't even get to see. No, where's my light? I need my flashlight, dude. It's right over there. No. That ain't, Abalados, mas determinados a descobrir o que estava acontecendo, os exploradores continuaram investigando o restante da casa, passando pelos quartos do andar superior e pelo quarto principal. Depois, decidiram instalar equipamentos de gravação para tentar capturar qualquer atividade estranha. Porém, enquanto preparavam os aparelhos, um forte barulho de impacto ecoou vindo de outro cômodo. What was that? What was that? I don't know. I heard something in here. Hold on, let me get my phone and start recording. Yeah, just in case. It sounded like a thud. Oh, hell no. No, Look, dude. That door fell down again. Thought you was leaving. What are you still doing here? Man, how in the heck is this door coming down? There ain't nothing on that door. There's no way for this freaking door to come down. By God, I know how to stop it from coming down. Put a chair in front of it. Let's see you do it now, buddy. Mas como eles descobririam pouco depois, o que quer que estivesse naquela casa parecia disposto a aceitar o desafio. Com a porta temporariamente fora de ação, eles decidiram realizar uma sessão de fenômeno de voz eletrônica, EVP, para tentar obter alguma resposta, e quase imediatamente conseguiram exatamente aquilo que estavam procurando. I don't know, but my camera stopped recording too. What the hell? I don't even have a flashlight, dude. I got a flashlight. That's the little car that was up there, ain't it? Yeah, that's the little car that was sitting right up there on the step, on top of the steps. Well, we asked them to communicate with us, didn't we? Looks like they did. And I'm guessing they did. What are you looking at? I'm pretty sure that robot's head was down. You sure about that? No, I'm really not. I'll have to look in post-production, but I could have swore I remember seeing a light or something on him. Keep your head down, dude. Um pequeno carrinho de madeira que estava nos andares superiores apareceu na segunda escada da escada. E lembra daquele robô de brinquedo que eles encontraram no início? Pois é, quando entraram na casa, a cabeça dele estava inclinada para baixo. Agora, ele estava olhando diretamente para cima, como se nada fosse mais assustador do que um brinquedo antigo, mudando de posição sozinho, para acompanhar seus movimentos. Mesmo assim, eles decidiram continuar e retomaram a sessão de fenômeno de voz eletrônica, tentando conseguir mais evidências. Foi então que ouviram um fraco som vindo do banheiro. Porém, antes que pudessem investigar o barulho, o que quer que estivesse naquela casa decidiu responder oficialmente ao desafio deles. It's almost sound like this, but I don't know. So, Yeah, I don't know. I don't need that. Holy. Dude, I just felt that. Yeah, that shook. What in the... It better not be. It better not be. It is. And it went the other way this time. Dude, I ain't,
I'm not touching that door again. And I'm not going in that room. I'm not going again. in there anymore. I'm not going in that room. I'm done with the door. We can turn this, put your static cam Yeah, let's on put in the this static room. cams up. I don't want to go inside. De alguma forma, mesmo estando firmemente presa com uma cadeira, a pesada porta se abriu violentamente na direção exatamente oposta. Nesse momento, os investigadores decidiram que já era o suficiente e saíram imediatamente da casa para se recompor. Porém, a atividade no local não parou apenas porque eles foram para fora. A câmera deixada gravando durante a noite capturou uma última evidência assustadora. Eu não sei vocês, mas se uma porta desafia a gravidade 3 vezes, um carrinho de brinquedo parece andar sozinho e uma cadeira de escritório começa a girar diante da câmera, é difícil não pensar que existe algo estranho naquela casa e, sinceramente, não é surpresa que aquela família tenha colocado tudo em um caminhão e ido embora depois de apenas 6 semanas. Uma queda isolada poderia ser atribuída a um desequilíbrio, um piso irregular ou uma corrente de ar. Porém, cair uma segunda vez e depois se lançar violentamente na direção oposta, mesmo presa por uma cadeira, é algo muito mais difícil de explicar pela física comum. Ainda abalados pelos acontecimentos, eles saíram da casa sem conseguir encontrar uma explicação para os fenômenos registrados. O que quer que estivesse naquele imóvel, uma coisa ficou clara: aquela foi uma experiência que eles jamais esqueceriam. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.